Bom, como já referi anteriormente, hoje temos o estudo do selamento, o qual dividi em 3 partes. E então, hoje vamos ver a primeira e a segunda, que é o selamento no contexto bíblico, o selamento no contexto histórico, e para a próxima semana, ou para o seguinte estudo, vamos ver o carácter dos selados, ou seja, os 144.000. Portanto, que o Senhor nos ajude para continuar e a fazer isto da melhor maneira, porque é para a honra e glória dele. Bom, nos estudos anteriores tínhamos finalizado quando, depois de ver o livro com os selos, vimos a abertura de cada um dos selos e como eles traziam a história, acontecimentos. Vimos que iniciavam desde a fé pura dos discípulos até chegar ao último selo, que era a segunda vinda do Senhor, mas no meio disso tivemos desde persecução à igreja até quando a igreja mesma se tornou perseguidora. Portanto, ao finalizar o capítulo 6, muda a perspectiva e agora nos fala do ponto de vista dos ímpios que estavam em desespero pela segunda volta de Jesus e pediam as rochas, as pedras caírem sobre eles porque não conseguiam aguentar a presença do Senhor vindo em glória. E então ele, no último verso do capítulo 6, fica uma pergunta no ar. É vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Bom, esta pergunta fica assim no ar um bocadinho, mas entretanto se abre um parênteses ou um interlúdio entre o capítulo 6 e o capítulo 8, onde fala sobre o último selo, o sétimo selo, que é a segunda vinda de Jesus. Mas no meio disso aparece agora informação sobre aqueles que poderão resistir aquele dia. E estamos a falar então dos selados. Bem, o capítulo 7 começa dizendo: depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Aqui neste verso há 3 coisas, ou 3 características que podemos ressaltar. A primeira é que nos está a falar aqui de 4 anjos. A segunda é a localização deles. A Bíblia nos fala que estão nos 4 cantos da terra, não é? E a terceira coisa importante é a função destes anjos. Eles estão aqui retendo os 4 ventos, ou seja, impedindo que eles soprem sobre o mar, a terra ou sobre alguma árvore, como referia o mesmo texto. Agora, será que estes 4 anjos são realmente anjos? São literais? São simbólicos? O que podemos dizer em relação a isto? Gostava de referir uma cita de Urias Smith que fala no seu livro Daniel e Apocalipse, página 289, onde nos diz: se os anjos são agentes que sempre intervêm nos assuntos da terra, por que não poderíamos admitir de que se trata de 4 seres celestes a cujas mãos Deus tinha confiado a obra de reter os ventos enquanto Deus não quer que soprem e soltá-los quando for o tempo de danificar a terra? Portanto, aqui nos está a deixar realmente a pergunta: por que não podemos assumir que sejam anjos literais? Bem, mais à frente também temos outros textos onde realmente nos fala que estes são 4 anjos literais. Mas não me quero adelantar, portanto vou continuar. Sobre os 4 cantos da terra, o que significará isto? Bem, acreditamos que esta expressão fale sobre os 4 pontos cardeais da terra, que indiquem que estes anjos, digamos que em sua esfera, eles têm a cargo toda a terra. Agora, em relação aos 4 ventos que estão retidos por estes 4 anjos, gostava de ler em Maranata, onde nos diz, em página 269, João vê os elementos da natureza, terremoto, tempestade e lutas políticas, representados como sendo retidos por 4 anjos. Bem, aqui podemos ver que os ventos que estes 4 anjos estão a reter estão simbolizados não só em confrontações políticas, que é o que eu sempre assumi, que podiam ser guerras ou assim, sino também está a fazer referência a desastres naturais. Quer dizer, quando estes ventos sejam soltos, realmente vai ser o
un desastre no só a nível político de guerra, sino também nos está a referir a desastres naturais. Quero ler em Jeremias que ele profetizou isto no capítulo 25, versos 32 e 33, onde nos diz: "Eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. Serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra." Isto, o que aqui Jeremias está a descrever, é o resultado da ação, digamos, dos 4 ventos serem soltos. Vai haver uma destruição, uma matança muito grande na terra. Bem, continuemos agora com o capítulo 7, a ler os versos 2 e 3, que nos diz: "E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus." Bom, aqui este verso nos apresenta outro anjo agora, que também tem algumas características importantes que vamos a ressaltar-la. Primeiro, ele vem do Oriente, diz o verso que vem do lado do sol nascente. A sua característica principal é que ele tem o selo do Deus vivo, como nos referia também o verso. A função desse anjo é clamar aos outros anjos para que não façam dano até que todos os servos de Deus estejam selados. Bem, agora eu pergunto, será que a direção da qual o anjo vem revela alguma coisa importante? Bem, nós temos que entender que o Senhor, como método pedagógico, deixou o santuário para que os israelitas pudessem compreender o plano da salvação. Assim também nós podemos notar que todas as entradas do santuário estavam viradas para o lado do Oriente, quer seja a entrada do pátio, podemos encontrá-lo em Éxodo 27, dos versos 13 ao 16, como a entrada para o lugar santo, que se encontra em Números 3:38, também estava virado para o lado do Oriente. Incluso o véu diante do testemunho, ou seja, o lugar santíssimo, estava na mesma direção, que se encontra em Éxodo 27:21. Agora, gostava de analisar uma cita do Espírito de Profecia que nos vai ampliar a informação em relação a este anjo. Esta se encontra em Primeiros Escritos, página 254, onde nos diz: "Este anjo vem do santuário, porque representa o povo que compreendeu este ensino bíblico e leva suas orações e expressões de amor ao lugar santíssimo, onde pela fé contempla seu mediador que enviou este poderoso anjo com uma terceira mensagem ao mundo." Então aqui o texto da irmã White nos está a falar que este anjo realmente vem do santuário, como tínhamos analisado, que as portas ou as entradas para o santuário estavam viradas para o Oriente, realmente ele vem daquele lado. E este anjo, ele está a representar o povo que compreendeu o ensino bíblico. E outra função especial que ele tem é levar as orações e expressões de amor até o lugar santíssimo. Portanto, este anjo realmente é muito importante. Bem, acerca deste mesmo anjo, há outro texto em Testemunhos Selectos onde nos diz: "O terceiro anjo a voar pelo meio do céu e anunciando os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus representa a nossa obra. A mensagem da verdade que levamos precisa ir a nações, línguas e povos. Ela irá em breve com grande voz e a terra será iluminada com a sua glória." ¿Estamos nos preparando para este grande derramamento do Espírito de Deus? Então aqui novamente vemos que o texto nos aclara a procedência do anjo, ou seja, que vem do santuário, e a quem ele representa, que é o povo então que compreendeu esta mensagem. Quer dizer que este anjo, o anjo do selamento, é o mesmo que o anjo que traz a terceira mensagem angélica. Mas além de indicar-nos que ele vem do santuário, a direção pela qual o anjo vem, que seria do lado do Oriente, por onde sai o sol, também nos indica, digamos, a forma como chegou a mensagem do selamento. Ela no início
tinha uma luz muito fraca, assim como quando o sol está recém a sair, e a sua compreensão foi progressiva. E assim como o sol, vai chegar um momento em que ela ilumine toda a Terra com a sua luz. Realmente, através da história, depois, mais para frente, vamos comprovar que isto foi assim. Agora, por que é importante? Porque os servos de Deus têm que ser sinalados na frente. Realmente é importante entender isso. Por quê? Qual é o motivo? Bom, na Bíblia temos alguns exemplos de juízo que têm caído sobre a terra. E também como Deus tem preservado o seu povo ou os seus filhos antes, para evitar que os juízos caiam sobre os seus fiéis. O primeiro registro que temos é o dilúvio universal. Nós sabemos que Noé e a sua família entraram na arca e assim conseguiram estar protegidos ante este dilúvio, ante este juízo que caiu sobre a terra. Outro exemplo que temos e que é muito similar é o do Egito. Um selamento que houve lá foi antes da última praga. Então Deus indicou o seu povo para pintar com sangue as sombreiras e as vergas da porta, para que assim quando o anjo passasse a executar o juízo, conseguisse ver, esse era o selo, e então passava por alto os que tivessem esse selo. Então esta é uma forma de mostrar-nos que o selo é um sinal ou uma marca de proteção que Deus põe nos seus filhos, para que, prévio aos juízos caírem, ou seja, para que o povo esteja pronto, esteja com o seu selo, e que quando caírem os juízos, esse povo esteja preservado, esteja protegido. Outro exemplo que eu gostava de introduzir para realmente entendermos bem isso é o de Ezequiel 9. Em Testemunhos para a Igreja, a irmã White disse: esse selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. Portanto, temos que analisar o que aconteceu em Ezequiel para entender bem isso. No verso 4 do capítulo 9 de Ezequiel podemos ler: disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aqui este verso nos diz muito. Realmente, em Jerusalém, naquela altura, estavam-se a cometer muitas abominações. Mas para resumir uma história muito longa, que se encontra em Ezequiel, vocês depois podem procurar ampliar esta informação, vou dizer que no capítulo 5, se nos está a falar de como o povo viola abertamente os mandamentos do Senhor, já não tem respeito pelo seu Deus. De facto, o verso número 6 diz: mudou em impiedade os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos, e não andaram neles. O capítulo 6 de Ezequiel nos vem falando como o povo pratica idolatria. Ele fala aí de altares e, enfim, de tudo que está relacionado com a idolatria que o povo praticava na altura. No capítulo número 7, nos vem falando de injustiça social, de como havia muita violência, muita injustiça, crimes sanguentos. É um quadro muito feio para o povo do Senhor. Para que aquelas coisas se cometam no meio do povo, realmente é porque estava ali a acontecer algo totalmente doido. Mas no capítulo 8, o Senhor começa a falar das abominações, e elas vão numa escala de menor a maior. E o verso número 15 nos fala da pior abominação que se estava a cometer, e que era realmente que 25 homens estavam com as costas viradas para o templo, quer dizer, dentro do átrio do templo do Senhor, no recinto sagrado, eles estavam com as costas viradas para o templo, adorando ao sol. Portanto, isto para o Senhor é a pior abominação, é a adoração ao sol. Agora quero que comparemos algumas características similares entre a visão de João, aqui do selamento, do capítulo 7, com a profecia de Ezequiel 9 e também com o tempo do fim, para que podamos entender o selamento no contexto do fim, no que nós estamos encerrados, né? Agora, Ezequiel 7, verso 2 diz: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra.
Uau, que comparação, não é? Que parecido ao verso que nos está a falar que os anjos estão a reter o vento nos quatro cantos da terra. Agora, no verso 1 e 2 do capítulo 9, se nos fala de que há uns visitantes que estão a chegar com armas mortais nas mãos e eles têm a missão de destruir aos ímpios. Agora, Ezequiel 13:16 nos diz: os profetas de Israel que profetizam acerca de Jerusalém e veem para ela a visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor. Outra coisa que é paralela ao nosso tempo, este tempo de selamento, é que os profetas, em vez de estar a advertir ao povo sobre as coisas erradas que estavam a fazer, não, eles estavam a entregar uma mensagem de paz, estavam a adoçar ou endulçar, não sei como é a palavra, os ouvidos das pessoas, em vez de orientá-las ao que tinham que realmente fazer, a dar o conhecimento da verdade, eles não estavam ali a dar mensagens de paz, como aqui diz. Agora, Jeremias 5:31 diz: os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. Mas aqui vem a questão: o meu povo assim o deseja. Mas que farei ao fim disto? Quer dizer, aqui há uma relação de causa e efeito. Também os profetas faziam isto porque era o que o povo queria ouvir. Nós sabemos que a maioria, por não dizer todos, os profetas que traziam a verdade, a palavra do Senhor, eram rejeitados pelo povo. Bem, eles queriam ouvir coisas bonitas, então os profetas profetizavam coisas bonitas para eles. Agora, Deus tinha dado uma advertência em relação à importância de observar o sábado, o seu mandamento sagrado. Podemos ler em Jeremias 17, verso 21 e 22, onde nos diz: assim diz o Senhor, guardai as vossas almas e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis as cargas das vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai, o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Agora acompanhe-me ao verso 27 do mesmo capítulo. Mas se não me ouvirdes, para santificar o dia de sábado e para não trazer carga alguma quando entrares pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Uau, vemos aqui como o Senhor está a dizer: vocês têm que fazer isto, que é realmente observar, guardar o sábado corretamente. Agora, uma advertência: se vocês não fazem isto, eu vou permitir dizer que se acenda fogo nas portas da cidade e que consuma tudo, os palácios de Jerusalém, tudo, e que não se apague aquele fogo. Por que o sábado é tão importante para Deus? Por que é que o sábado é tão importante para Deus? Já pensaram? Tipo, é um dia, parece... Por que não é o domingo? Por que não é o martes? Por que tem que ser o sábado? Bom, a resposta é muito simples. A resposta é que o sábado é o selo de Deus. Em outro vídeo que vocês podem procurar aqui no canal, eu expliquei, falei sobre o selo de Deus, a falar sobre o sábado, e falei na importância dele, comparei com a obra do Espírito Santo, a parte interna, a parte externa, observar-se assim. Convido, se quiserem procurar mais informação, está ali. Mas vou repetir uma parte que acho que é importante, e é que há uma ciência auxiliar que estuda sobre os selos. Essa ciência chama sigilografia. E ela descobriu, ou fala, diz que as características principais do selo são três. E é o nome, o ofício, ou a que se dedica, ou quem é, e o território de quem põe aquele selo. Bem, sabemos que o quarto mandamento do Senhor é o único que tem estas três características dentro da lei. Ele nos diz o nome do Senhor, que é Jeová, a função ou o ofício dele, que é ser o Criador, por isso que merece toda a honra, o único Deus, porque Ele nos criou, e o seu território, e que é o mar, a terra e tudo o que neles há. Portanto, o quarto mandamento é muito importante para Deus. Ele prova a autenticidade da lei, a vigência da lei, a autoridade de quem emitiu essa lei. O quarto mandamento é em resumo, a lei, ok? Ou seja, guardar o sábado,
Agora, quero que se entenda bem isso. Não é um meio de salvação. Eu não vou ser salva por guardar o sábado. Não. Mas se eu sou salva, eu vou guardar o sábado, porque ele é a ação externa, é a obra externa de um trabalho que já foi feito em mim internamente pelo Espírito Santo. E não só o sábado, assim também os outros mandamentos, mas o sábado no contexto do fim é que é a pedra de toque. Bem, o povo de Israel, como veníamos falando na história de Ezequiel 9, tristemente rejeitou o que o Senhor tinha falado e desrespeitou a imposição que ele tinha dado, que era realmente a observância dos mandamentos, incluindo o sábado. Então podemos ler em 2 de Reis 25, verso 9 e 10, onde nos fala como os caldeus entraram e queimaram tudo desde a casa do Senhor, como as portas, tudo foi queimado por eles, os muros, tudo. Então, Ezequiel 9 tinha dito antes que os que clamavam e gemiam em contra das abominações que se praticavam ali, que tinham que ser selados. Ele realmente, nenhum dos selados pereceu. Portanto, podemos uma vez mais ver aqui como o selo é uma marca de proteção para quem o tem, não é? Também uma marca de pertenência. Eu assim digo, eu pertenço ao Senhor. Okay? Assim o Senhor separa o seu povo, diz, os que têm o selo são meus, os que não têm são os ímpios. E também é uma marca de qualidade, como estávamos a falar, é o resultado da obra do Espírito Santo. Certeza que já foram ao supermercado e conseguiram ver nas prateleiras algumas, por exemplo, um produto qualquer, há muitas marcas, muitas coisas iguais, mas há alguns que têm uma marca especial que indica a superioridade em relação à qualidade. Bom, também o selo é isto. Mas o selo não é visível. Eu não ando pela igreja e digo, olha, esse irmão já está selado, olha, esse também, que bonito. Não, o selo não é uma marca que eu consiga ver, mas é a marca que Deus consegue ver. A obra do Espírito Santo ao pôr o selo é a santificação. E quero ler em Efésios 4:30, onde nos diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como vemos aqui, o Espírito Santo é o instrumento que sela. Eu não me lembro agora do nome, sigiliografia, acho que era o nome da ciência auxiliar que estuda o selo. Diz que o selo é tanto o instrumento que põe como a marca que fica. Portanto, o Espírito Santo seria o instrumento e o sábado a marca que mostra que nós estamos selados. Vamos a ver agora em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, onde nos diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que lindo, a vontade do Senhor é que sejamos santificados. Hebreus também nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Agora, em 1 de Pedro 1, 15 e 16, há uma declaração muito importante, que eu tive muita confusão em relação a este texto. Diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E então foi para mim uma grande confusão eu a pensar, mas eu algum dia vou conseguir ser santa? Por favor, eu já tenho pecado no passado e com certeza que vou pecar no futuro. Como é que eu alcanço a santidade? É uma coisa que não entrava na minha cabeça. Mas é que a minha compreensão de santidade ia para longe da nossa esfera. Em nossa esfera, santidade não implica nunca termos pecado. Pelo contrário, implica aceitar a Jesus, ver a minha condição, saber que eu sou pecadora, mas aceitar a justiça de Cristo, né? Manter-nos a diário ligados com Ele, de sua mão, e quando eu peco, então reconhecer o meu pecado e arrepentir-me e pedir perdão. Dessa maneira é que eu cresço em santidade, vou sendo santificada pelo Espírito. Um exemplo disto podemos encontrar em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, onde ele está a dirigir a carta à Igreja de Deus, diz que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então, mas certeza que esses irmãos já pecaram. E depois desta carta, certeza que eles pecaram. Mas o facto de eles estarem ligados a Cristo e neste processo de santificação, isso já os torna seres santos. Portanto, não perdamos a esperança. Em Cristo somos mais que vencedores.
tudo posso naquele que me fortalece. Eu conseguiria, eu sei que no Senhor podemos consegui-lo e de facto isso é o que se nos requer. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, diz: Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que são seus, mas vamos ver qual é o selo. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se de iniquidade. Olhem que interessante, aparte-se de iniquidade. E aqui quero fazer uma explicação em relação a este término iniquidade em grego. A palavra que aqui foi traduzida para iniquidade é adikia. Prestem atenção a isso. Há outra palavra em grego que é intercambiável com esta, que se usa para expressar a mesma coisa, que é anomias. Se vocês vão a 1 João 3,4, na definição que a gente conhece de pecados, lemos que o pecado é transgressão da lei, não é? Bem, aqui é utilizada a palavra anomia. Pecado é anomia, diria em grego, né? Agora, certeza que vocês conhecem aquele texto que nos diz: Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartaos de mim, vos que praticais a iniquidade. Bom, aqui é muito interessante, por quê? Porque em Mateus 7,23, porque este texto se encontra em dois sítios, né? Mateus 7,23 e em Lucas 13,27. Em Mateus, a palavra que se utiliza é anomias, apartaos de mim, vos que praticais anomias. E em Lucas, a palavra é adiquias, portanto, apartai-vos de mim, vós que praticais adiquias. Bem, essas duas palavras têm então o mesmo significado, mas o que eu quero ressaltar em resumo com isso? É que os que têm o selo de Deus se apartam da iniquidade, como dizia antes, ou então, juntando com 1 João 3,4, não transgridem a lei, ok? Porque o pecado é transgressão da lei, ou seja, é anomias ou adiquia. Bem, então, vemos como aqui o selo está totalmente ligado à lei de Deus, ok? Ezequiel 20:12 nos diz: Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Miren que interessante. Aqui vemos duas características muito importantes. Primeiro, lembrarmos que é Jeová quem nos santifica, ok? Que é Ele quem faz essa obra em nós. E segundo, que o sábado é o selo, o sinal, ok? Que está dentro da lei de Deus e que indica que realmente é o selo. O sábado é a grande questão decisiva, nos dizem mensagens escolhidas. Ele é a linha demarcatória entre os leais e sinceros e os desleais e transgressores. Temos outro testemunho que se encontra Testemunhos para a Igreja, tomo 6, página 325, onde nos diz: A questão do sábado será o ponto controverso no grande conflito final em que o mundo inteiro será envolvido. Os homens exaltarão os princípios do diabo acima dos que governam os céus. Aceitaram o sábado espúrio instituído por Satanás como o sinal da sua autoridade. Bem, assim como Ezequiel, em capítulo 9, registrou e viu 25 homens, ou o povo todo em aberta transgressão, e 25 especificamente homens adorando no átrio ao sol, assim também no futuro sabemos que vai ser imposta a marca, vai ser imposto um falso dia de repouso que vai ser o domingo, e não é em si o dia, parece que não quero fazer tanto ênfase em só falar no dia, senão a autoridade que está por trás do dia. Quer dizer, se eu aceito o sábado no conflito final, eu observar o sábado, o que estou a fazer? Estou a reconhecer a autoridade de Deus, do Criador, de quem fez o céu, a terra, o mar, tudo o que nela há. Eu, ao observar o sábado, estou realmente a reconhecer que Deus é a quem se deve adorar. Agora, se eu rejeito este mandamento e escolho outro dia como adoração, não é por escolher outro dia, senão porque estou a escolher outra autoridade por trás desse dia. E é isso, como decía anteriormente, a pedra de toque, el punto crucial do conflicto. En Apocalipsis 14 se nos apresentan dois grupos que vamos a comparar. Do 9 ao 11 está a terceira mensagem angélica, donde o anjo fala com gran voz: se alguém adorar a besta, sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, quando o vento se soltarem.
E não têm repouso nem de dia nem de noite, quem? Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Mas agora reparem no contraste com o verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui é que estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Que bonito. Que o Senhor nos ajude a estar neste segundo grupo, que é o que tem a paciência dos santos e os que guardam os mandamentos de Deus, no qual o sábado é o selo. Agora vamos passar a outra parte, que é a segunda parte desse estudo, que é a parte histórica. E novamente quero agradecer ao irmão Diogo, que foi que me ajudou muito com esta parte, a compreender bem a parte histórica, porque não tinha muita noção. E ele me entregou uns estudos que ele fez e, portanto, obrigado, Diogo. A sério, se tu estás aqui a ouvir-me agora, eu digo-te, tu não consegues ver, mas fazes com que todas as outras pessoas que estão ao teu redor vejam com claridade. Portanto, que o Senhor te abençoe sempre, irmão Diogo, sempre. Quero dar entrada para esta segunda parte com o verso de Isaías 58, do 12 ao 14, onde nos diz: E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Aqui neste verso podemos encontrar que vai haver um remanente, vai haver um grupo que vai ter que levantar os fundamentos, que vai ter que reparar as roturas, restaurar as veredas para morar, como nos dizia no verso, que tem que chegar com a mensagem do sábado. Dizia, chamar o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e honrá-lo não seguindo os nossos caminhos. Agora, vamos a ver a história deste povo que trouxe esta luz do sábado. E quero começar com a história um bocadinho antes do Adventismo em geral, para que podamos ter uma compreensão absoluta. A história começa, segundo este estudo, em 1831, com o movimento Millerita. E esta vai até 1844. Eles começaram a pregar, baseando-se em Daniel 8:14, a primeira mensagem angélica. Por quê? Porque eles acreditavam que era vinda a hora do juízo, segundo os cálculos que ele tinha feito, Guilherme Miller, que em 1844 era o fim das 2.300 tardes e manhã, só que eles não chegaram a compreender bem, e ele, como purificação do santuário, pensava que era a terra, e então ele pregava a segunda vinda de Jesus para aquela data, 1844. E então um grupo muito numeroso de pessoas começaram a segui-lo, abandonaram as suas igrejas e se uniram, digamos, a este movimento que pregava com muito ênfase a segunda vinda de Cristo. Mas chegou 1844, antes disso, em 1843, também começaram a pregar a segunda mensagem angélica, anunciando que Babilônia tinha caído e que era preciso sair dela o povo que pertencia realmente ao Senhor. Mas em 1844 chegou a data prevista e o Senhor não voltou, e eles tiveram um grande desapontamento. Este desapontamento dividiu esse grupo de aproximadamente 50.000 pessoas em três grupos. Umas que voltaram às igrejas das quais tinham saído, né? Outros abandonaram por completo a fé, e outro grupo ainda, ao redor de 50 pessoas, se dedicaram a estudar com muita oração e mais profundamente a Bíblia para entender onde se tinham enganado, qual era a questão, por que Jesus não tinha voltado como eles estavam a pregar. Após esse estudo, ao estarem a estudar isto e com muita oração e pedindo o apoio e a ajuda do Espírito Santo,
Hiram Edson foi quem descobriu a falha na interpretação. Então ele se apercebeu que o santuário que eles pregavam que era a terra, em realidade era o santuário, mas era o santuário celestial. E então começaram a comparar hebreus com levíticos e começaram a ver que realmente existia um santuário no céu que tinha que ser purificado. E então assim surgiu o segundo movimento adventista, ou os adventistas do sétimo dia, que são os que conhecemos. Agora, voltemos ao sábado, ao selo de Deus. Quando é que eles chegaram a ter a luz do sábado? Bem, foi através de uma senhora que era batista do sétimo dia, que se chama Rachel Preston Oaks, quem falou para Joseph Bates, que era um pastor adventista do sétimo dia, acerca do sábado. Só que, claro, não tinham a luz completa, não é? Eles no início até guardavam o sábado das 6 da tarde até as 6 da tarde do dia seguinte. Bem, só a verdade foi sempre progressiva, não é? E também esta mensagem do selo de Deus e do selamento foi progressiva na história do adventismo. Então, em Testemunhos para a Igreja, podemos ler esta data é de 1846, o que a irmã White disse. Quando começamos a apresentar a luz sobre a questão do sábado, não tínhamos uma ideia bem definida da mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14, do 9 ao 12. Vimos que a terceira mensagem se encerrava com estas palavras: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E percebemos com a mesma clareza de agora que essas palavras proféticas sugeriam a reforma do sábado. Mas o que a adoração da besta mencionada na mensagem, ou sobre o que seriam a imagem ou o sinal da besta, ainda não tínhamos uma posição definida. Quer dizer que para 1846, ainda que tinham na verdade o sábado, ainda não tinham uma compreensão completa da mensagem do terceiro anjo, não é? E então, agora, o 18 de novembro de 1848, quer dizer, 4 anos depois do surgimento do movimento adventista, se reuniram numa cidade que se chamava Dorchester. E então estiveram aí um grupo de pessoas a orarem, sempre pedindo ao Espírito Santo que pudesse dar-lhes mais luz em relação a isso, ao selo de Deus e à mensagem do terceiro anjo. E então o pastor Joseph Bates registrou no seu livro, que chamou Um Selo de Deus Vivente, as seguintes palavras. Quer dizer, a irmã White entrou em visão e ela começou a dizer isto que ele registrou. Diz: essa verdade surge e está em crescimento, cada vez mais forte. E o selo surge vindo do sol nascente. Como o sol, a princípio frio, fica mais quente e envia seus raios. Os anjos estão retendo os 4 ventos. E é Deus que restringe os poderes. Os anjos não os soltam, pois os santos não estão todos selados. Vem aqui no 48, quando recém se começa a falar no selamento. Diz, o motivo dos 4 ventos não terem sido soltos é que os santos não estão todos assinalados. Ora, eles, ou seja, os ventos, estão prontos a soprar. Há uma restrição porque os santos não estão todos assinalados. Então aqui a irmã White começa agora a falar em relação ao selamento. Antes disso não tinham conhecimento disso. Quer dizer que se pode considerar 1848 como a data na que o povo começa a ter consciência em relação ao selamento. Bom, entre 1849 e 1846, os pioneiros foram escrevendo vários artigos na Review Herald a falar acerca do selamento. Por exemplo, tenho aqui alguns para mencionar-les. Em 1849, Joseph Bates escreveu o seu livro Um Selo de Deus Vivente. Quer dizer, não só na Review Herald, sino eles em geral começaram a pregar desde 1849 a verdade sobre o selamento. E este exemplo de Joseph Bates é que ele escreveu mesmo um livro que se chama Um Selo de Deus Vivente. Agora, James White escreveu, ele sim, na Review Herald, as seguintes palavras: Deus sempre teve uma verdade de prova com a qual sela o seu povo, mas a última verdade seladora é a lei imutável de Jeová, da qual o sábado é o testemunho que a coroa, o sábado é o selo e o Espírito Santo o selador. Vemos aqui como em 1850 já tinham a noção completa. O Espírito Santo é o selador e o sábado é o selo. Está a escrever aqui o pastor White. Depois também temos outras pessoas, como por exemplo o Hiram Edson, que ele escreveu uma série de 3 artigos que foram publicados em 2, 16 e 30 de setembro de 1852, onde também falava que o sábado é o sinal ou o selo de Deus vivo.
Depois temos outros, e por exemplo, Uriah Smith, em 1856, também publicou que o selamento se estava a dar nos nossos dias de selo, ou seja, eles já tinham a compreensão de que estavam aí sendo selados, ou seja, que o selamento estava a decorrer. Bom, após a reunião de Dorchester, que foi mencionada antes, em 1848, a irmã White insiste com seu marido para criar agora um periódico titulado A Verdade Presente, que ia ser pequeno no início, conta-se a história, mas depois ele ia crescer pelo apoio dos irmãos. Bem, por que eles quiseram criar este conteúdo, este periódico? E é porque eles sentiam a urgência, tinham realmente a noção de que esta luz tinha que ser pregada porque o tempo de selamento era curto. Então, o pastor White começa realmente a escrever este periódico e no seu primeiro artigo ele diz: no tempo de Pedro havia uma verdade presente, ou verdade aplicável àquele tempo presente. A igreja sempre tem tido uma verdade presente. A verdade presente agora é aquela que revela o dever presente e a correta posição para nós que estamos para testemunhar o tempo de angústia tal como nunca houve. Bem como eles sentiam que o tempo era muito curto, que os acontecimentos finais estavam a ponto de chegar. Em 1849, a irmã White teve uma visão que vou ler aqui. Diz: perguntei ao meu anjo assistente o sentido de que eu ouvia e que iriam fazer os 4 anjos. Ele me disse que era Deus quem restringia os poderes e incumbira os seus anjos tudo quanto se relacionava com a terra. Bem, aqui como os anjos são literais, lembram que no início falamos disso, e eu disse que mais adelante ia mostrar uma cita. Bem, aqui o anjo assistente da irmã White está dizendo que Deus tinha incumbido os seus anjos tudo quanto se relacionava à terra, quer dizer que quando se fala em anjos com funções que envolvem a terra, eles são literais, ok? Continuamos com a leitura. Que os 4 anjos tinham poder da parte de Deus para reter os 4 ventos e que não estavam já prestes a soltá-los, mas enquanto se lhes afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram o remanescente que não estavam selados e, erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado seu sangue por eles. Então, outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros 4 anjos e mandar reter os ventos até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. Bem, aqui vamos entrar em outra parte histórica que é paralela ao que estava a acontecer com a luz da verdade na nossa igreja. E é o quê? Que na Europa, ou seja, aqui, havia, como se pode dizer, uma efervescência, uma guerra. Os povos começaram a levantar-se e parecia que ia haver um conflito mundial. E estes irmãos interpretaram como os ventos a ponto de soprar-se. Realmente, isto surgiu do nada. E todo este cenário parecia configurar o cenário profético da vinda de Jesus. Parecia que tudo estava por acabar. Mas a irmã White vê em visão que Jesus vê ao seu povo que ainda não estava todo selado e pede aos anjos para ainda segurar o vento. Então, aqui eles começam a ter uma noção muito forte do que estava a acontecer, do tempo no que estavam vivendo em relação ao selamento, em relação a que estava tudo por terminar. Mas há uma coisa muito triste, e é que a igreja entrou em um adormecimento espiritual, em um espírito laodiceano. Vamos a ver o que a irmã White escreveu em 1887. Diz assim: qual é o nosso estado neste terrível e solene tempo? Ai, que orgulho prevalece na igreja, que hipocrisia, que engano, que amor ao vestuário, a frivolidade e o divertimento, que desejo de supremacia. Todos esses pecados têm oscurecido a mente, de modo que as coisas eternas não tenham sido discernidas. Quer dizer, aqui ela nos está a apresentar o quadro da igreja em 1887. É importante saber esta data porque vamos analisar o que aconteceu no ano a seguir, em 1888 em Minneapolis. Portanto, em 1887, ainda que eles sabiam ou tinham a consciência a verdade completa e o sentido de que tudo já estava por terminar, a igreja tinha entrado em um estado de orgulho, hipocrisia, mentira, amor ao vestuário. Eles já tinham a verdade
completa, né? Em relação ao vestuário, alimentação, a tudo. Então ela ressalta que os irmãos tinham desejo de supremacia, os líderes. Então, outra coisa interessante é que nessa altura a igreja adventista era muito conhecida porque eles tinham um espírito forte de debate e de legalismo. E então eles pregavam, mas pregavam as doutrinas destituídas do poder do evangelho. Para eles era lei, lei, lei. Então, não era muito apreciado pelos povos evangélicos circundantes, não é? As outras religiões, porque achavam que eles tinham em si um orgulho espiritual, que eles eram fariseus, por assim dizer, em comparação com o tempo de Jesus. Ok, agora, aqui há outro texto que les quero mostrar da Review Herald, também de 1887, que nos diz: os 4 anjos estão retendo os 4 ventos para que se realize uma obra especial. Os santos de Deus devem ser assinalados na fronte. Irmãos, com que antecedência estareis prontos para receber o selo de Deus? E aqui podemos ver 2 coisas muito importantes. Primeiro, em 1887, os anjos ainda estavam a reter os ventos. ¿Por quê? Porque ainda não estavam selados. E outra coisa é que a igreja não estava pronta neste momento para receber o selamento. Ela na parte final diz: com que antecedência estareis prontos para receber o selo de Deus? É um bocado frustrante, não é? Agora, quero que analicemos alguns fatores que foram determinantes para 1888, para a reunião de conferência geral que houve naquela altura, que nos vai ajudar a entender o que vem a seguir. Então, a primeira coisa importante para entender o estado emocional, o estado de tensão que havia entre o povo, é que a lei dominical já começava a ser proposta em alguns estados. De facto, alguns estados já aplicavam a lei dominical, quer dizer, estava aí à beira de ser uma lei nacional. E então, agora imaginem como se sentia este povo que por 40 anos já vinha pregando isso, estava na espera disso e agora parecia que estava mesmo a dar-se. Então imaginem o estado emocional deles. A segunda coisa é que havia um debate ou um enfrentamento entre Urias Smith e Alonso Jones. Por quê? Porque Urias Smith defendia que os hunos eram parte dos 10 reinos que se fala em Daniel 7. Entretanto, que este outro pastor, Alonso Jones, defendia que em realidade eram os almanos. Ok. Outro factor era que George Butler, que era presidente da Conferência Geral na altura, defendia que a lei que se encontra em Gálatas 3, 19 e 20 era uma referência à lei cerimonial, entretanto que Wagner sustentava que era a lei moral. Então estavam aí os dois em debate, em confronto, porque um dizia uma coisa e o outro dizia a outra. Analisem esta situação, como chegaram até 1888, naquele confronto. Agora foi para analisar este tema sobre a lei ou cerimonial ou moral de Gálatas 3, se armou uma comissão teológica e essa estava composta por 9 membros, dos quais 5 ficaram em contra do que Wagner dizia. Então foram Smith, Cartwright, Covert, Morrison e Butler. E os que ficaram a favor foram Wagner, que falava nisso, Wilcox, Whitney e Haskell. O que a irmã White tinha a dizer em relação a isto? Ela escrevia e dizia: a correta interpretação, ela estava na Europa, desde aqui escrevia para os Estados Unidos, a correta interpretação das escrituras não é tudo o que Deus requer. Prestem atenção a isto. Ele não se compraz em que, ou seja, não só se comprasse em que conheçamos a verdade, mas devemos pôr em prática isso, no trato com os nossos semelhantes. Vejam, isto a mim me sugere que naquela luta, já tínhamos visto os outros textos que falavam de orgulho, de desejo de supremacia e tal, os irmãos estavam deixando de lado a espiritualidade e isto começava a ser uma guerra de egos. Então aqui a irmã está a dizer, devemos pôr em prática o que sabemos, no trato com os nossos semelhantes e o espírito daquele que nos deu a verdade. Bom, nesta mescla así de sentimientos y de contradicciones es que se llega a la Asamblea de Minneapolis. ¿Por qué ellos querían que estas cosas ficasen claras? ¿Por qué estos debates? Y era porque como a ley dominical estaba por salir, entonces ellos decían que tenían que ser llamados, ¿no?, en algún momento a dar razón de su fe y no querían estar en divisiones entre ellos. Entonces tenían que analizar estos puntos para estar todos en armonía.
Só que a harmonia era um bocado difícil de conseguirla, porque eram todos orgulhosos. Bem, vamos a ler um resumo ou a essência do que aconteceu em Minneapolis em 1888. E nos diz assim: em sua grande misericórdia, isso se encontra em Testemunhos para Ministros, páginas 91 e 92. Em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo, por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no Fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito em grande medida. Ok, vemos aqui que esta mensagem devia preparar ao povo, a mensagem da justificação pela fé, para receber a chuva seródia e por fim acabar a obra. Por quê? Porque eles já tinham a mensagem completa, não havia nada a ser revelado. Eles tinham claridade de todos os pontos doutrinais, mas estavam preparados, é a pergunta. Eles tinham separado da fonte do poder as doutrinas que predicavam. Eles começaram a construir uma religião sem vida. Eles estavam em um estado de legalismo que era estéril. Toda a sua atenção estava virada para uma obediência rigorosa. Perderam de vista Jesus. Era só lei. Assim, desta maneira, incluso o sábado perde o seu significado, que é o que falei também no outro vídeo. Por exemplo, o rito da Santa Ceia é muitíssimo importante, mas se eu não souber o que ele realmente significa, perde todo o seu valor. Não é por eu fazer aquilo que consigo, senão por eu entender o que estou a fazer. Então assim passou com este povo e com as mensagens. Tinham a luz completa, mas essa luz não iluminava, porque não tinha a fonte de alimentação de luz, ou seja, não tinha em Jesus. E o povo tristemente rejeitou esta mensagem que ia acabar de dar vida a todas as doutrinas e acabar por fim a obra. Eles rejeitaram esta luz. A irmã White disse que o meu testemunho foi ignorado. Nunca na experiência da minha vida foi tratada como naquela conferência. Fui instruída de que a terrível experiência na conferência de Minneapolis é um dos capítulos mais tristes na história dos crentes na verdade presente. Em 1888, na conferência geral realizada em Minneapolis, Minnesota, o anjo do Apocalipse 18 desceu para fazer sua obra, mas foi ridicularizado, criticado e rejeitado. E quando a mensagem que ele trouxer novamente alargar-se num alto clamor, será novamente ridicularizada, criticada e rejeitada pela maioria. Qual foi o motivo por esta mensagem ser rejeitada? Bem, já tínhamos falado como estava o estado de espírito das pessoas específicas e era muito orgulho espiritual. Então, a indisposição que eles tinham para ceder às suas ideias preconcebidas, às suas opiniões, é que impediram que pudessem aceitar aquela mensagem. Eles estavam em tal orgulho que não deixaram, não conseguiram ver com claridade. A mensagem escolhida nos diz: sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra com a sua glória, e pela ação dos nossos próprios irmãos tem sido em grande medida conservada, afastada do mundo. Vi que Jones e Wagner tiveram sua contrapartida em Josué e Caleb. Quando li isso fiquei muito triste. Dice: como filhos de Israel apedrejaram os espias com pedras literais, vós apedrejastes estes irmãos com pedras de sarcasmo e ridículo. Vi que vós voluntariamente rejeitastes o que sabeis ser a verdade, apenas porque ela era demais humilhante para a vossa dignidade. Vi alguns de vós em vossas tendas imitando grosseiramente e fazendo toda espécie de galhofas desses dois irmãos. Vi também que se tivéssemos aceito a mensagem deles, teríamos estado no reino após 2 anos daquela data.
mas agora temos de retornar ao deserto e ficar 40 anos. Ven como a história constantemente se repete. Outra vez aqui, irmã White disse que o orgulho dele foi o que levou a rejeitar esta mensagem. Disse, era demasiado humilhante para a vossa dignidade. Que tristeza, irmão. Imaginem os irmãos fiéis e a própria profeta sabendo que, para já, no passado tiveram um grande desapontamento em 1844, mas não foi por causa do Senhor, sino por uma mala interpretação deles. Mas mesmo assim, eles passaram por esse período de saber que o Senhor não veio, foi triste. E agora sabem que o Senhor podia ter vindo, que a obra podia ter terminado, mas por causa desses líderes orgulhosos que não foi feito, deve ter sido uma tristeza muito grande. Ela compara aqui a Josué e Caleb com Wagner e Jones, quer dizer, vê como a história realmente se está repetindo constantemente. O povo não quis aceitar a mensagem dos espias. Podiam ter ido, conquistado as terras e já ficar a viver e instalar-se ali, mas tiveram medo, não confiaram no Senhor e então tiveram que andar mais de 40 anos no deserto e assim nenhum dos que estava ali conseguiu entrar, exceto esses 2 espias. Assim também com o povo adventista aconteceu isto. Eles rejeitaram esta mensagem e como tudo poderia ter acabado, afinal não acabou. Bem, por causa disso, então, é que o tempo teve que se alargar e aqui até agora andamos, não é? A obra do Senhor foi impedida e o tempo do assinalamento foi adiado. Muitos não ouviram a verdade. O Senhor, porém, lhes dará a oportunidade de ouvir e serem convertidos e sua obra avançará. Aqui é uma coisa muito importante e é que com a saída da lei dominical ia ser feita a ratificação ou então a confirmação do selamento, mas esse estado espiritual do povo, aquela orgulho espiritual, aquela mornidão laodiceana, impediu que isso acontecesse. Então o povo rejeitou a mensagem da justiça de Cristo e então assim a confirmação do selamento, quer dizer, o decreto dominical não saiu nessa altura. Mas quero ampliar este ponto, porque eu tive dificuldade em compreendê-lo e então quero ser mais precisa. A confirmação do selamento é feita quando o decreto dominical sair. E temos prova disso. Em Testemunhos Selectos, volume 2, nos diz assim: quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Bem, aqui este texto nos mostra que o tempo em que o selo vai ser aplicado é quando o decreto dominical sair. Mas isto não significa que os que já morreram na mensagem, na verdade presente, na mensagem do terceiro anjo, que não vão ser selados. Não. Eles receberam o selamento pelo Espírito Santo, mas a confirmação do selamento ou a ratificação dele vai ser no momento do decreto dominical. Quero dar um exemplo disto para que fique mais claro. A expiação de Cristo, Jesus. Ele morreu na cruz e a expiação foi ativada nesse momento. E isso contempla os que morreram antes, não é? E depois, ou seja, no passado e no futuro, a falar na cruz. Assim também o selamento vai ser ativado no momento do decreto dominical, mas contempla todo o período da purificação do santuário. E isto vem desde agora, como nos diz em Apocalipse 14:13, ou seja, todos que morreram na mensagem do terceiro anjo, até o último selado, ou seja, quando Jesus deixe o santuário. Agora, a irmã Ellen White, vocês podem ver que ela sempre fala do selamento como um período muito curto. E de facto este é um motivo por el qual ela é gozada por algumas pessoas a dizerem que é uma falsa profeta, porque não foi curto, quer dizer, já há muito tempo que se está nisso. Mas vamos ler no livro A Fé pela Qual Vivo, que já lemos este texto, onde diz: a obra do Senhor tem sido impedida e o tempo do assinalamento adiado. A vontade do Senhor era que seja um tempo curto e sempre foi apresentado assim para ela, mas as promessas do Senhor são condicionais, quer dizer, poderia ter sido curto, mas por causa dos líderes não foi e se teve que adiar. De facto, lemos aqui em Mensagens Escolhidas que nos diz:
Os anjos de Deus, em suas mensagens aos homens, apresentam o tempo como muito breve. Assim, ele me tem sido sempre apresentado, disseram a White. É verdade que o tempo tem prosseguido mais do que esperávamos nos primeiros tempos desta mensagem. Nosso Salvador não apareceu tão depressa como esperávamos. Falhou, porém, a palavra do Senhor? Olhem a resposta dela: nunca. Devemos lembrar que as promessas e ameaças de Deus são igualmente condicionais. Por 40 anos, a incredulidade, murmurações e rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do moderno Israel na Canaã celeste. Em nenhum dos casos, as promessas de Deus estiveram em falta. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo do Senhor que nos têm conservado neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Vemos aqui então o que estava a dizer anteriormente. Não foi o Senhor, senão foi o povo. Por causa do povo é que o tempo foi adiado. Em 1932, a irmã White escreveu: não penseis que a sabedoria irá morrer convosco. O Senhor tem homens, todos preparados para entrar certo e levar a mensagem ao sucesso. Deus não está dependendo de vós para terminar a sua obra na terra. Querido irmão, querida irmã, o Senhor não está dependendo de ti para terminar a sua obra, assim como não dependeu desse povo e levantou um remanescente que até hoje está a pregar a sua mensagem. Ele não depende de mim. Se eu não fizer o meu trabalho, o Senhor vai levantar outra pessoa. Se tu não fazes o teu trabalho, o Senhor vai levantar outra pessoa. Procura fazer a vontade do Senhor e fazer o trabalho que Ele te encomendou. Mas em resumo, e para terminar, vamos a fazer um breve repasso daquilo que já vimos. Então, em 1831, Guilherme Miller começa a pregar a primeira mensagem angélica, mal interpretada, mas que era vinda a hora do juízo, e ele pensava que realmente Deus vinha à Terra, mas começou com a primeira mensagem. Também, em 1843, vemos como ele começa com a segunda, que sai dela, povo meu, caiu Babilônia. Em 1844, então, surge o segundo movimento adventista, que então traz a mensagem do selamento, ainda que não a compreenderam no momento. Em 1846, se pode dizer que já tem a verdade do sábado. Em 1848, a partir daí já começam a ter a luz sobre o selamento mais completa. Em 1888, quando se faz esta reunião em Minneapolis, antes disso começa um espírito laodiceano, uma frialdade na igreja, mas em 1888 rejeitam a mensagem de justificação pela fé e a confirmação que era para sair nesse momento o decreto dominical ou a ratificação do selamento é adiada para mais para frente. Depois podemos ver que nos encontramos na atualidade e no futuro próximo saldrá o decreto dominical com a confirmação do selamento, né? que não se deu em 1888, mas vai ser no futuro, e também a chuva seródia. Depois temos o fim do tempo de graça, que também marca o fim do tempo de selamento, e é também o fim da retenção dos ventos e é o início das pragas. E por último, a segunda vinda de Jesus, mas sabemos que a linha de tempo continua. Portanto, obrigado, meus queridos irmãos, por chegar até aqui comigo nesse estudo. Peço ao Senhor que nos ajude a compreender esta mensagem e, por sobre todas as coisas, que possamos ter o selo de Deus na nossa frente, na nossa vida, para poder assim sermos parte do seu povo, dos 144.000. E para o próximo estudo, vamos falar com mais profundidade sobre o caráter do selado, sobre os 144.000. Que o Senhor nos ajude. Amém.